Nessa época também do curso de chakras, eu emagreci 10 quilos. Ó, Melhorei minha eu não alimentação. sabia disso. Eu não lembro, eu acho que eu cheguei a falar em algum momento, ou com você, ou com a Islane, mas assim, melhorei Olha, minha alimentação e não voltei atrás, assim. Lógico que equilibrei, né? Não fiquei na isso. dieta, mas emagreci Que 10 ma... quilos nessa época Olha, Luciana, que e legal. mantive, e foi assim, de forma consciente também. Então, agora minha alimentação é consciente. A questão do antidepressivo, eu comecei a me fortalecer, né? E comecei assim a me sentir bem, né? Estava me sentindo forte Sim. e fui diminuindo, né? Fui conseguindo diminuir, a alergia parou, parei de tomar antialérgico. Primeiro eu parei o antialérgico. Olha só. Parei de tomar o antialérgico, depois fui diminuindo, né, o antidepressivo até conseguir parar e não voltei, graças a Deus. Assim, várias questões que vão aparecendo e a gente vai tratando uma atrás da outra, mas Sim, sem precisar recorrer sim, a isso sim. novamente. Assim, a gente começa a ter outras ferramentas, né? A gente começa a ter ferramentas para lidar com as questões que você não vai precisar buscar fora, você acaba buscando dentro. E a questão dos filhos é a consciência que a gente vai tomando, né? A partir do momento que a gente se conhece, a gente vai vendo quanta coisa a gente faz no automático. A gente vai fazendo aquilo e vai reproduzindo uma Uhum. forma que você não sabe assim, às vezes você nem acha boa, mas você reproduz porque é aquilo que você sabe, porque é aquilo que estão nas suas crenças. Então, a partir do É, momento que a gente vai se autoconhecendo, vai aprendendo o que que são crenças, você vai começando a questionar aquilo. Mas por que dessa forma, né? Por que que tem que ser isso, assim? Porque eu era muito isso. autoritária, sabe, com meu filho mais velho, principalmente quando ele era mais novo. Uhum. Autoritária e queria que fosse daquela forma, porque foi assim que eu fui criada. Sim. Com rigor e com, assim, aquela questão de Curso criança tem que ser firme, obediente, criança tem que ser curso obediente, tem que me firme. obedecer, para ser uma boa criança tem que ser obediente. Sim. E depois a gente vai começando a questionar isso e vai mudando, aos poucos vai mudando. Comecei a fazer cursos também, comecei a ler, a estudar, e aí a gente vai vendo que não precisa ser assim, a gente não precisa reproduzir aquilo que a gente aprendeu a vida toda, né? Que está na crença da gente. A gente se autoconhecendo, a gente é aquilo, de novo, a gente começa a ter outras ferramentas, né? Começa a questionar, ter a consciência e procurar É. outras formas. Então, meu nome é Luciana, como você já falou. Eu sou servidora pública federal, sou advogada pública. Sempre trabalhei com tudo assim muito racional, fui criada sempre de forma muito racional, sempre olhando para o material mesmo. E tudo começou quando eu estava com uma alergia assim muito angustiante que não resolvia. Uhum. Uma urticária na pele mesmo, geral. E aí eu já estava fazendo um tratamento com a dermatologista, achei que estava já no final. Ela falou: não, você vai ter que tomar esse antialérgico todo dia, por tanto tempo, que eu não lembro mais qual, para depois a gente começar a tirar. E eu falei: não, não vou querer isso, não quero, né? Vou procurar outras formas. E caí na acupuntura. Sim. Da acupuntura parece que me deu assim um up de energia e me deu um start. E aí eu comecei a procurar. Né? Comecei a procurar, pesquisar na internet, ver vídeos, e Sim. eu tava assim, fiquei assim, gostei, fiquei muito sedenta, comecei a meditar e fazer meditações guiadas no início, e Sim. depois fui procurar uma terapeuta holística da minha cidade, e que aí é que eu vim conhecer alguma coisa sobre essa questão de energia,
Essa terapeuta holística, eu fui até nela porque ela falava que era terapeuta quântica, e eu estava estudando essa parte, física quântica e tal. Sim, E aí é que ela me apresentou esse universo assim dos chakras, me deu uma leve apresentada. sim, E, e me deu um dever de casa, que era para eu tentar descobrir, assim, para eu ver, parar nos momentos do dia e ver o que eu estava sentindo. sim. E eu descobri que era muito difícil aquilo para mim, eu não sabia o que eu sentia. E daí veio a pandemia, então eu não pude continuar o Sim. tratamento com ela e fui pesquisar mais na internet. Fui pesquisar justamente sobre os chakras, foi quando eu te conheci. Nossa, aí eu Sim. adorei, comecei a ver seus vídeos direto e comecei naquela época você ainda fazia atendimentos individuais, eu falei, não, vou procurar. Aí entrei em contato com você, fiz o atendimento, gostei demais e entrei na lista de espera. Eu falei, não, eu quero fazer esse curso. E assim, não sabia direito o que que era ainda, né? Você lembra que eu era muito, totalmente crua, né? E, e, e quero fazer esse curso. E botei lá na lista de espera e demorou, e demorava, e nada do curso, e demorava. Até que um dia chegou. Aí eu não pensei duas vezes, né? Já me inscrevi e foi numa época boa, que foi nessa época ainda da 2020, né? Da pandemia, que eu voltei muito para isso, para o autoconhecimento. Sim. E, e foi daí que eu fiz o curso e foi assim muito muito bom para mim, muito legal mesmo. Foi um divisor de águas. E Aí, uma pergunta a respeito do início. A alergia que te deu, resolveu? Sumiu a alergia? resolveu, sumiu, E é sumiu com interessante, né? Uma das coisas que o nosso corpo, um dos processos que o nosso corpo fala muito rápido com a gente é através de alergia. Quando a gente está com algum desequilíbrio, alguma questão em excesso. Eu lembro que quando eu trabalhava no antigo emprego, que inclusive era aí em Juiz de Fora, isso, a Luciana é de Juiz de Fora, coincidência, né, gente? Coincidências coincidência. que não Que existem, aliás coincidências. foi um dos fatos. Eu não, depois que eu marquei o atendimento com você, eu continuei vendo os vídeos, que é aí que eu vi um vídeo você falando de Juiz de Fora. Eu falei, olha só, então tá certo, é isso mesmo. Sim, sim. E eu trabalhava muito, muito. E teve uma época que eu estava trabalhando muito e fazendo faculdade à noite. E teve um dia que eu estava no meio da sala de aula, assim, e eu comecei a sentir minha barriga coçando. Eu comecei a coçar. Aí começou a coçar atrás, começou a coçar nas costas, começou a coçar tão forte, que eu levantei a blusa, assim. Quando eu levantei a blusa, mas tinha tantos vergões altos, altos, parecia que eu tinha deitado num formigueiro enorme, assim. E o corpo inteiro empolado. Foi em questão de 10 minutos, assim, meu corpo empolou todinho. Eu tive que sair da aula, fui para casa, tomei um banho, piorou mais ainda, porque um Um banho com banho água quente. quente. Nossa, eu quase morri de tanta sensação de picar o meu corpo inteiro. Aí saí, fui para a farmácia. E lá na farmácia eu já sabia que era estresse. Eu já sabia Uhum. que era um processo do corpo falando, né? Não aguento mais, não suporto mais tanta carga de trabalho. Que inclusive é algo parecido com a Luciana Lara, hoje mais cedo, que a gente conversou. E o início do processo dela foi muito voltado para excesso de trabalho, né? Uhum. E enfim, eu quis comentar isso porque acaba acontecendo com muitas mulheres, com muitas pessoas, homens também, né? Mas o meu foco são mais mulheres. E acaba acontecendo muito essa mente mais racional, que eu também fui muito na minha vida para esse lado da mente mais racional. E a gente acaba se desconectando dessa intuição que está o tempo todo falando. Diminui ou se É. autoconheça. E outra coisa, né, é a gente bloquear muito os sentimentos, né? Bloquear o que a gente sente, Isso.
acaba eles Isso. querendo sair de alguma forma, né? E Isso. sai na pele, ou sai em outras doenças, ou sai em outras questões. Sim. Mas no meu caso Sim. era bem assim mesmo, como você falou, era vergões, e assim, um dia era no olho, outro dia era na boca, outro dia era na barriga, outro dia era no braço. Olha Aonde eu só. encostava, foi diagnosticado como dermografismo. Então, onde encostava, criava aquele vergalhão e demorava a Olha, sair. E olha. já tinham falado, até o alergista, fui no alergista, depois numa dermatologista, os dois já falaram que era de fundo emocional. Só que eu já tomava antidepressivo. Aumentei, no Essa caso, é, aumentei a dose do antidepressivo, mas não estava assim resolvendo, olha só. porque era uma coisa a mais, né? Sim. Acho que era o E quando momento realmente. aí eu paro para te perguntar, quando você olha, você decide se autotrabalhar e entrar nos cursos que a maior parte das pessoas, hoje de manhã, a Luciana Lara falou assim, ai, eu não contava para ninguém. Ela falou isso no depoimento dela, né? As pessoas vão achar que eu sou doida de ficar assistindo essas coisas. Mas aí, quando você decide olhar para aquilo que a sociedade mais racional vai achar que é coisa de doido, aí começa o negócio a dar resultado. Você começa a ver que começa a Exatamente. resolver. E Você aí você vê começa que a não se é tão doido assim, né? é, e você começa a se conhecer e a perceber que, inclusive, aquelas emoções nem eram tão assustadoras assim, né? Porque às vezes as pessoas podem estar Exatamente. assistindo a gente e pensar, nossa, mas então se dava questões no corpo físico, alergia e tal, deviam ser coisas muito horripilantes de olhar. E quando a gente vai olhar quais emoções são, são coisas que já era pra gente ter visto há muito tempo, não é algo, Exatamente. Coisas do dia a né? dia, assim, nada demais. Coisas que vão É, realmente se acumulando, né? isso. E você não E percebe que aquilo está acumulando. é. Nossa, perfeito quando você falou de acumular. Uma coisa interessante, eu até anotei na hora que você falou de servidora pública. É incrível a quantidade de mulheres que são servidoras e vêm para os meus cursos. É incrível. Eu fico olhando e falando, gente, tem alguma relação? Aí eu vou até perguntar para vocês depois, sabe? De tipo assim, o que será que é? Será que é o tipo de trabalho? Será que o trabalho é algo que te leva a questionar mais, sabe? Porque não é só você, tem várias que são. Não sei se é a mente mais É, racional que acaba buscando um equilíbrio também. Porque você falou da uhum. física quântica, né? Da mente mais Isso. racional. A mente mais racional adora estudar a física Isso, quântica. porque eu comecei por aí, né? Comecei pela parte mais racional. E é engraçado que quando a gente começa a estudar isso, a gente acha assim. Você leu, ah, tá bom. Então não tem mais nada, não, né? Aí depois você vai vendo, é uma infinidade, né? É um mundo de coisas que você tem para descobrir que a gente não imagina, que não É, sabe. é. Eu costumo mostrar o desenho dos círculos, né? Que quando a gente está com a consciência menor, a gente está fechado ali e o que a gente não conhece é a base desse círculo. E o que a gente conhece é tudo que está ali dentro. Quando Uhum. você expande mais sua consciência, aí você conheceu mais. Só que também aumentou o espaço ao redor de tudo aquilo que ainda é possível conhecer, né? Exatamente, e não tem fim, né? Não tem fim, não tem. Duas coisas que eu quero que você conte é que eu até coloquei o seu áudio nos stories ontem à noite, que você Nem me vi. mandou. Eu acho que tem mais de um ano até aquele áudio que a gente conversou, eu te perguntei, aí você me mandou o áudio depois. Lá, Erika, você me perguntou coisas que tinham mudado, e tem duas coisas muito legais, muito Ai, significativas lembro, para lembro. mim. Que você falou da medicação, inclusive, Isso, foi a medicação de ansiedade, né, para depressão, e isso. o cuidado com seus filhos, né, a criação dos filhos. Conta sobre isso, porque para mim
as duas situações não tem preço assim que pague, Não tem sabe? preço, é. A questão do antidepressivo, eu comecei a me fortalecer, né? E comecei, assim, a me sentir bem, né? Estava me sentindo forte Sim. e fui diminuindo, né? Fui conseguindo diminuir a alergia. Parei de tomar antialérgico. Primeiro eu parei o antialérgico. Olha só. Parei de tomar o antialérgico, depois fui diminuindo, né, o antidepressivo até conseguir parar e não voltei, graças a Deus. Assim, várias questões que vão aparecendo e a gente vai tratando uma atrás da outra, mas Sim, sem precisar recorrer sim, a sim. isso novamente. Assim, a gente começa a ter outras ferramentas, né? A gente começa a ter ferramentas para lidar com as questões, que você não vai precisar buscar fora, você acaba buscando dentro. Isso eu acho fantástico. E, Ferramentas suas, né? e, e a questão dos filhos é a consciência que a gente vai tomando, né? A partir do momento que a gente se conhece, a gente vai vendo quanta coisa a gente faz no automático. A gente vai fazendo aquilo e vai reproduzindo uma Uhum. forma que você não sabe, assim, às vezes você nem acha boa, mas você reproduz porque é aquilo que você sabe, porque é aquilo que estão nas suas crenças. Então, a partir do É, momento que a gente vai se autoconhecendo, vai aprendendo o que que são crenças, você vai começando a questionar aquilo. Mas por que dessa forma, né? Por que que tem que ser isso, assim? Porque eu era muito isso. autoritária, sabe, com meu filho mais velho, principalmente quando ele era mais novo. Uhum. Autoritária e queria que fosse daquela forma, porque foi assim que eu fui criada. Sim. Com rigor e com, assim, aquela questão de Pulso criança tem que ser firme. obediente, criança tem que ser Pulso obediente, tem que me firme. obedecer, para ser uma boa criança tem que ser obediente. Sim. E depois a gente vai começando a questionar isso e vai mudando, aos poucos vai mudando. Comecei a fazer cursos também, comecei a ler, a estudar, e aí a gente vai vendo que não precisa ser assim, a gente não precisa reproduzir aquilo que a gente aprendeu a vida toda, né? Que está na crença da gente. A gente se autoconhecendo, a gente é aquilo, de novo, a gente começa a ter outras ferramentas, né? Começa a questionar, ter a consciência e É. procurar outras formas. Quando eu ouvi seu áudio naquela época, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu falei, a mudança tá aí. A mudança do mundo, a mudança do futuro da nossa sociedade, ela acontece ali, nesse momento, quando você enxerga e fala, epa, eu não gostava que os meus pais me tratassem, né, com tanta rigidez, com tanto pulso firme. Isso. E por que que eu estou fazendo isso com meu filho, né? Então, Por se que que não eu vou foi bom para reproduzir, mim, né? é. E Porque é a aí gente que faz no corta uma corrente. automático. Isso, exatamente. Eu falei hoje na live mais cedo, eu falei sobre o piloto automático da nossa mente. Você Uhum. nem nota que você está fazendo igual aos seus Não, pais. você não Você está nota. simplesmente fazendo, É, né? Simplesmente fazendo. exatamente. E às vezes você até recebe aprovação, né, por aquilo, por exemplo, da família, dos pais e tal. Você recebe aprovação e acha que está certo aquilo. Mas depois quando a gente vai ver, né, vai ver a criança, vai ver como que ela está reagindo a isso, vai pensando o que que eu quero que seja no futuro. Eu quero, né, eu quero que passe pelas mesmas dificuldades que eu passei por conta disso. Não Isso, quero, então eu vou fazer diferente. isso, isso. Para mim, esse é o resultado, um dos resultados. Claro que todos os resultados são muito valiosos, né? Mas esse resultado da forma de como a gente está lidando com o mundo, como a gente está lidando com as outras pessoas, principalmente os filhos, né? Para as mães, para quem é mãe, para mim, esse resultado assim é algo que eu fico muito feliz, porque impacta as novas gerações, Eu impacta também. um filho mais saudável emocionalmente, né? Isso aí.
meu maior objetivo e um dos motivos, né, que dá força para a gente seguir nesse caminho do autoconhecimento é isso. Eu quero ser uma pessoa melhor É, para é, mim e quero ser uma pessoa melhor para eles também. Até porque o exemplo é a melhor ferramenta é, de educação, é, né? é. Eles estão o Então, tempo todo recebendo da tua influência, seja de forma consciente ou inconsciente, está entrando, né? A tua, do seu exatamente, marido. Sim. exatamente. Nessa época também do curso de chakras, eu emagreci 10 quilos, Ó, melhorei minha eu não alimentação. sabia disso. Eu não lembro, eu acho que eu cheguei a falar em algum momento, ou com você ou com a Islane, mas assim, melhorei Olha, minha alimentação e não voltei atrás, assim. Lógico que equilibrei, né? Não fiquei na dieta, isso. mas emagreci Que 10 massa. quilos nessa época Olha, Luciana, que e legal. mantive, e foi assim, de forma consciente também. Então, agora minha alimentação é consciente. Ah, que máximo. Que feliz que eu fico. Porque, para quem não sabe, dentro do curso tem uma das práticas que envolve a alimentação. Para quê? Exatamente. Para sutilizar o campo de energia, para dar um gás, para dar um up na hora de você fazer as práticas de ativar os chakras. Se você desintoxicou teu corpo, o resultado das práticas, dos exercícios, das técnicas que eu trago dentro do curso, eles são muito mais intensos. Então, você vai ter muito mais resultado, porque teu corpo físico também já está mais equilibrado energeticamente. É, Então, tem a parte da alimentação ali dentro, mas é o que eu comento da questão do equilíbrio, igual a Luciana falou. Não é levar uma coisa rígida para o resto da vida. Não, você vai se equilibrar depois, mas trazer. Eu fiquei muito feliz de saber que você trouxe essa consciência né, de manter o corpo bem, não exatamente. deixar de comer coisas que vão te trazer prazer, mas fazer isso de forma consciente e não ser dependente desse prazer externo. Isso, essa é a questão. É, é, É você é, pensar, né? Eu realmente quero isso, isso vai me fazer bem, é, isso vai é. fazer bem para o meu corpo, né? Sim, sim. Ai, que legal de ouvir, de saber. Não sabia. Foi surpresa para mim aqui. Gente, Foi eu muito tenho que importante, listar. gostei muito desse módulo. Desse módulo de Ah, que alimentação foi legal. muito legal também para mim. Sim, sim. Eu tenho que listar todos esses ganhos assim para ficar mais fácil, porque numa conversa a gente vai tendo conversa, igual a Islane fez a conversa com vocês, acaba que é fluido a conversa e fica bastante coisa. Mas se a gente for listar, olha só, mudança de criação com seu filho, remédios, medicações que estavam ali e não sabia quanto que iria tirar, conseguiu tirar. E agora esse assunto de ter emagrecido de Do forma peso, consciente. Olha que legal, gente. Que isso legal. aí, muito Que legal. fantástico. Eu não sei se você lembra, foi tão intenso para mim o curso que teve uma aula que eu não sei se eu te mandei por mensagem ou se foi um encontro ao vivo que teve. Hum, Que eu passei mal um dia do nada. Simplesmente olha, vomitei ali um tanto de coisa e depois fiquei bem, assim, não era nenhuma questão física, que eu não tinha comido nada diferente, não continuou, né? Foi um episódio, foi limpeza? foi uma, você falou na época, que foi uma bela limpeza. É. Tudo aquilo, aí para quem está assistindo a gente, né? As explicações sobre esse processo. Tudo aquilo que estava gerando a urticária na pele, gerando a alergia, tudo que estava gerando a dificuldade de enxergar suas emoções, de saber o que você estava sentindo, todas essas sujeiras mesmo, assim, no campo emocional, no campo energético, as questões que geravam ansiedade forte e que estava ali a medicação, tudo isso vai gerando esse processo no corpo emocional e no corpo físico. E quando a gente entra com as práticas do curso e falando,
vamos fazer agora, vamos desintoxicar tudo isso aí, desintoxicar tudo que está travando esses chakras. Então, desintoxica o corpo, o emocional, a mente, porque eu falo lá, né? Se perceba durante o dia, perceba o que você está pensando, o que você está sentindo. E tudo isso é limpeza. Você vai É. limpando, limpando, e chega um momento que o corpo, dependendo de como a pessoa tá e da quantidade de entrega também da própria Uhum. pessoa, o corpo vai e retira tudo, né? Sai de uma forma física também, né? Que eu não lembrava. Eu tenho que pegar aquelas aulas que fazia ao vivo e rever, assistir com as alunas, porque ali também tem questões, né? Iguais Também a tem essa muita que questão compor. interessante. É. É, a limpeza, eu nem lembrava dessa questão da limpeza. Eu fico tanto tempo sem lançar o curso de chakras, exatamente porque é uma energia muito forte, né? Muito intensa, e que acaba que quando eu retorno, eu nem lembro de algumas questões. Essa é uma delas. E é um benefício muito grande essa questão da limpeza, porque te traz a capacidade de ter percepção no dia a dia. E eu não lembrava disso, agora você está falando da limpeza e está relacionado, eu não lembrava. Quando eu cheguei até a comentar com você um dia que uma das coisas que eu percebi, né, no curso de chakras foi uma limpeza mesmo em mim. Assim, essa questão de ver com mais clareza, né, de perceber as coisas com mais clareza. Isso, Agora você vê que isso. foi até no físico também, né? Foi, sim. E quando acontece isso no físico, reverbera nos corpos mais sutis, no seu Isso. mental, no seu emocional. E, nossa, que máximo isso que você lembrou agora, porque realmente lá na gravação que você fez, junto com a Islane, você falou, não, trouxe mais clareza, né? É isso Trouxe aí. uma clareza, eu senti que limpou, que e aí agora a gente lembrando, né, você tendo lembrado do processo do físico, porque aconteceu no físico também essa limpeza. Tudo aquilo que, imaginem vocês, gente, aquilo que a gente come e que tá te fazendo mal, não tá te fazendo bem, tá te fazendo muito mal, e por isso que teu corpo quer colocar para fora, né? Quer devolver, quer falar, nossa, vou tirar isso daqui de dentro, não vou nem digerir, que isso não serve nem Uhum. para digerir, vou colocar para fora. E trabalhar isso no nosso emocional não tem preço, não tem preço, É porque verdade. você sai com tanta clareza sobre tua vida, sobre tuas coisas, sobre comportamentos, eu falei isso hoje mais cedo, sobre comportamentos que a gente está tendo e que geram essas sujeiras dentro de nós. E aí é entrar no dia a dia, na coragem, né, Luciana, para mudar os comportamentos, porque muitas vezes eu falei isso numa live esses dias. Tá até aqui o desenho. Eu fiz esse desenho aqui, que foi quando eu mostrei uma pessoa que se doa demais e aquele que fica só recebendo. Quando a Uhum. gente entra nesses processos de se autoconhecer, a gente precisa ter, essa pessoa aqui nesse exemplo, ela precisa ter muita coragem para criar uma barreira e falar: eu não vou mais ficar aqui me doando 100% para você. Com Porque geralmente certeza. essas pessoas aqui são nossos pais, nossos irmãos, pessoas próximas. Não são pessoas distantes que é facinho a gente falar um não. E, e precisa de muita coragem mesmo, porque você vai ser julgada por isso. Eu lembro de Sim. você falar isso outro dia, em uma das aulas, que ficou muito gravado em mim, é a questão da evolução moral, Uhum. Sim. né? Que às vezes a gente se guia por por esse moralismo, né? Que a gente foi imposto a nós, que a gente acha que É. precisa atuar de tal forma, mesmo que a gente se desgaste demais com aquilo. E E, mesmo que a é, gente fique doente com aquilo, e mesmo que né? fique doente, exatamente. É. E às vezes mesmo que não seja tão bom para outra pessoa, né? Às vezes a gente faz e faz e não é E aquilo não que é. a gente acha. Sim, sim. E na maior parte das vezes não é bom para nenhum dos dois lados quando tem esse desequilíbrio, né? É, E precisa ter essas coragens da mudança, né? isso aí. Coragem de, a,
A Luciana mais cedo chegou a falar de se abrir para olhar as coisas de forma diferente e ser um pouco diferente no dia a dia. Mas para isso precisa ter coragem de ser diferente no dia a dia. É aquilo que você falou outro dia também, eu acho que foi nessa última aula até que eu perdi, que você não pode conseguir um resultado diferente agindo da mesma forma. É, é, Então você precisa ter clareza, né, para você saber como você está agindo e perceber quando que você precisa mudar esse mudar. comportamento. É. E E querendo ou não, aí vai eu aqui puxar a sardinha, mas o curso de chakras traz muito essa clareza, não muito, traz? traz muito, com certeza. Eu falo que é um curso que te joga na cara tudo que tá ali. Tá Uhum. querendo respostas? Tá querendo direcionamento para tua vida? Tá querendo saber quais são os caminhos melhores do que esses que você está percorrendo hoje? Tá aqui, ó. Vem tudo na nossa cara. É um curso muito, muito maravilhoso porque justamente ele te faz agir, né? Ele não deixa, ele não fica só no mental, né? Ele não fica só no conhecimento. É, Você traz para o dia, né? Você traz para o dia a dia aquilo que você precisa, aquele equilíbrio que você precisa. é, E daí você vai no dia a dia, depois você vai aprendendo com comprometimento, né? A manter aquilo, a construir, né? sim. Construir e solidificar aquilo que você aprendeu e que você viveu. Eu falo que essa construção são novas, como que eu posso chamar? Novos traços de personalidade que a gente começa a construir. A gente deixa de Sim, alimentar aqueles traços de personalidade, como você comentou, da evolução moralista, da filha boazinha, ou da mãe que é muito rígida. Né? A gente deixa de alimentar esses traços. Eu falo de filha boazinha porque eu era a filha boazinha, a eu filha que está lá também. cuidando ao extremo, ao excesso, a filha que está cuidando dos pais como se ela fosse a mãe dos pais. E a gente acha que, porque a sociedade fala que é isso que é o certo, né? Como assim? A filha não vai cuidar, não vai. Não, o processo é feito em equilíbrio. Em equilíbrio. É aí que está sempre a nossa resposta, é o equilíbrio, né? Então, entrar nesse caminho de olhar onde está desequilibrado e conseguir fazer essas mudanças, fazer esse processo de beleza, aqui eu preciso mudar meu comportamento. Para mim, foi o que fez a minha vida fazer assim. É. Realmente mudou. Uma Porque sem coisa que isso eu. não muda, né? Porque É, sem isso não vai para frente. sem isso, a gente fica de forma inconsciente alimentando os traços de personalidade antigos, os que a gente já Vou te dar um tinha. exemplo, vou te dar um exemplo bem atual. Essa Ah, live de hoje. que legal! Aí quando você falou assim, eu falei, ah, meu Deus, como é que eu vou falar em live? Eu não sei falar, gente. Assim, a primeira coisa que meu ego traz, né? Porque foi uma das outras angústias que me trouxeram esse caminho, né? Além do físico, é essa angústia de não saber me expressar, que foi até uma das coisas mais em voga naquele primeiro atendimento que eu conversei com você. Sim, Essa sim, dificuldade de falar, né? Esse sim, medo de me expor e de ser ouvida por outra pessoa e de ser julgada sim. e de fazer errado e de pagar mico. E tudo isso que vem desde pequena, né? Vem sendo alimentado desde pequena. Sim, Então, a sim. primeira coisa que meu ego falou, não, gente, não posso, eu não posso, eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho tal coisa, como é que eu vou parar e tal para fazer isso? Tem que fazer imposto de renda. Sim, Aí a gente para e respira, né?
Poxa, como é que eu quero mudar? Como é que eu quero melhorar isso se tem uma oportunidade e eu não abraço, né? E eu não pego essa oportunidade, não vou me expor para poder me treinar e colocar em prática isso no dia a dia. E como é que eu não vou lá, né? Para tanta gente, é, como isso é bom, como faz diferença, sabe? Como faz diferença, assim, você se autotrabalhar, você ter ferramentas para se autotrabalhar como o curso traz para gente, principalmente Sim, quando a gente está iniciando ou quando está no meio do caminho ali. Então, sim. não posso perder essa oportunidade, porque como, como tantas pessoas contribuíram no meu caminho, eu também quero contribuir de alguma forma e falar, assim, pelo menos, né, expressar ali a minha história para poder, quem sabe, inspira alguém, né? Sim, sim. E mais gente segue esse caminho e juntas a gente vai desconstruindo, né? Tantas barreiras construídas. É, é. E barreiras construídas principalmente em relação às mulheres, né? Eu falo isso muito do Muito, nosso, é. a nossa história enquanto mulheres, essa própria questão da fala com a mulher, né? A gente não podia falar, as mulheres não podiam expressar a sua opinião, só os homens podiam expressar a sua opinião em jantares. Eu olho para a nossa história, eu fico assim, gente, como que a gente conseguia nascer naquela época mulher? Porque eu ficaria possessa. Mas eu até abri os comentários aqui, Lu, porque na hora que você começou a falar sobre a dificuldade de falar e de se expressar, o medo do julgamento das outras pessoas, começaram a subir muitos coraçõezinhos aqui. E não é à toa, porque muitas mulheres sentem essa mesma dificuldade, sabe? Essa mesma Uhum. dificuldade. Eu até abri os comentários para ver se tem alguém aqui que sente essa mesma dificuldade. Falem aí, porque eu não sei vocês, mas eu vi a Luciana falando aqui muito bem. As pessoas que estão assistindo, de forma alguma, iriam imaginar, pelo menos eu acho, imaginar que você teria dificuldade, né? Que essa dificuldade ainda está ali, que é um processo que você está transmutando, abraçando as oportunidades que o mundo está te trazendo, né? Isso. E até uma pena, eu vou te convidar outras vezes, às 20 horas, porque é uma pena que no horário que a gente está agora, geralmente eu acredito que todas as mulheres, a maior parte estão ali trabalhando, está num horário que não dá para assistir ao vivo. Mas quem estiver assistindo depois, gente, deixem nos comentários aqui se vocês também passam por essa dificuldade de se comunicar, né? Se você lidaria bem com um convite para falar numa live, porque são muitas mulheres que eu recebo mensagens falando isso, que também passam pelo mesmo. Só que quando você vai lá e faz, né? Agora a Luciana vai responder pra gente. Quando você vai lá e faz, você vê que não era um bicho de sete cabeças, né? Não era um leão gigantesco, né? Você... É questão, assim, é tanta coisa que a gente constrói na cabeça, o medo do julgamento é tão grande que a gente vai construindo, né? Sim, Tanto entrave, tanta barreira, né? sim. E que a gente vai agigantando aquilo. Quando você vai lá, você fala assim, ah, é isso, É, é. né? E por isso que eu falo que sempre está dentro da nossa mente, não está lá fora. O julgamento acontece primeiro na nossa cabeça, ele já está acontecendo. E você falou de a gente crescer isso, a gente alimenta esse julgamento dentro de nós, né? A É, gente cria uma coisa tão gigantesca que quando você vai fazer, você fala, nossa, mas não era tanto igual eu imaginei, tão difícil, né? Eu coloquei hoje mais cedo, eu falei na live, o título que eu trouxe era É necessário retirar o medo da frente e confiar antes de ter o resultado. E para tudo que a gente for fazer é isso, retirar o é medo, isso. confiar que vai fazer o melhor, que você vai
e se entregar e fazer, colocar a tua energia, teu amor, e aí depois vem o resultado, né? Eu acho que a gente não poderia ter fechado com chave de ouro. Já tem quase uma hora que a gente está aqui. Nossa, jura? E já que teu ego ficou lá, nossa, mas você tem tanta coisa para fazer. O ego adora, né? Ele É. arruma um monte de desculpa. Depois, quando você vai preparar para pensar, você fala, é tudo medo. Mas, ó, gratidão, Luciana. Nossa, a gente vai fechar com chave de ouro você ter trazido esse exemplo. E para cada mulher que estiver assistindo a gente, que independente do medo, né? Seja medo de se expor, de falar, de se comunicar, ou qualquer outro medo que te limite, esse processo tem como superar, né? Abraçar as oportunidades que chegam para nós, entender de onde esses medos surgiram, que aí é muito mergulhar mesmo no autoconhecimento, né? É isso aí. E gratidão, Luciana. Nossa, E fiquei muito gratidão feliz. demais pelo convite, gratidão pela oportunidade de me aprimorar um pouco mais. Fiquei muito feliz por ter você aqui. Eu que te Eu falo agradeço. que as primeiras alunas, né? Você veio hoje, a Luciana Lara, as pessoas que vieram lá há anos atrás, eh, a gente continuou o processo, né? Vocês fizeram outros cursos também, voltaram, Isso. estão no grupo Master Sense, que é o meu grupo de Mastermind, e essas alunas, vocês são pessoas que eu vi esse processo acontecendo, né? Eu vi e vejo a mudança acontecendo, a transformação, e é muito legal ver que é possível, né? Que aquilo, a vida que a gente tinha, é possível essa transformação. Por isso que quando eu falo que eu tive essa transformação em mim e vejo ocorrendo, é porque tem várias alunas que, assim como a Luciana Lara mais cedo, eu continuei, né? A gente continuou com o processo. Então eu vejo a É transformação. real. É real, não é uma coisa de falar, ah, será que isso dá certo? Não, dá certo, né? É Isso aí. real. E para quem tá na dúvida, ah, será? Eu acho que vou deixar para a próxima turma. Esse deixar para a próxima turma, eu te garanto que é teu ego que tá falando. Ah, mas acho que eu não vou fazer agora, não. Quem tá na dúvida aí, a gente vai encerrar as inscrições hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então tem pouquíssimas horas, 6 horas só aí, para você vir fazer parte de uma turma que já está muito empolgada, muito animada. E eu estou muito feliz já com o resultado. Muito feliz mesmo, assim. E é Eu, só Slane, participar e se entregar, que o poder da intenção é muito grande. A intenção é, junto com a técnica, junto com um guia ali, é transformador demais. é sim, Luciana. Gratidão, Lu. Um beijo Gratidão. Um para beijo, Érica. você. Muito obrigada. Um beijo, mulheres. Gratidão a Obrigada. vocês que estiveram Tchau, aqui. tchau. Tchau.